Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa, diretamente do centro do agro até a sua casa. Muito obrigado a você que nos acompanha em todos os canais e em todas as plataformas. Estamos mais uma vez aqui para trazer informação e trazer histórias do agro. Ao meu lado, o velho cowboy, meu companheiro semanal. E aí, Claudinho? E aí, tudo bem? Mais um no Mais ar. um bate-papo do agro para você, com grandes pessoas, sempre trazendo o melhor para vocês, para esclarecer, para mostrar, para falar. Hoje eu trago um grande amigo. Eu quero saber quem você vai trazer hoje. Grande Quem amigo, você convidou? Cara de muito tempo que eu conheço. Tem muita história. Muito ligado aos esportes equestres. Eu falo, ele é um laçador também, tá? Na modalidade de calf rope. Mas um cara ligado ao cavalo total. Eu tive possibilidade de fazer alguns cursos de iniciantes na minha casa, né, no nosso centro de treinamento, com crianças, com adolescentes, uma didática fora do propósito. Chico Pimentel, Francisco Pimentel, tem algumas histórias. Além de tudo, ele é o grande tradutor no Brasil dos cursos das pessoas que vêm de fora para cá. Cara com inglês fora de série, fala muito bem, traduz muito bem, porque é muito difícil, Serginho, você traduzir um tema específico, entendeu? Por causa dos assuntos, dos dizeres, entendeu? E o Chico tem muito essa facilidade. Ele vai contar um pouco dessa história. Chico, prazer enorme ter você aqui, meu irmão, para poder falar um pouquinho pra gente aí. Você sabe que os nossos alunos aí de muitos cursos são seu fã, vivem pedindo para mim mais oportunidades que a gente vai voltar a fazer, e eu agradeço de coração a sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado, gente. Bom dia, né? Ainda estamos na parte da manhã, então meu bom dia. Eu agradeço, Claudinho, eu agradeço ao Serginho, né, que eu estou conhecendo hoje. Sempre uma coisa muito boa para mim poder falar daquilo que eu gosto, né? Porque, que nem o Claudinho falou, eu tenho mesmo um lado muito ligado ao agro, mas especificamente com o cavalo, né? A minha formação, eu sou advogado, mas a minha paixão é cavalo. É o cavalo. É o cavalo. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estava montado a cavalo. Eu falo que eu devo muito ao cavalo. Às vezes eu chego para minha mulher e falo assim, engraçado, eu não tenho um amigo que eu costumo sair, mas sem exceção, mas não tem um. Lógico que eu graças a Deus, tenho muita amizade, mas aqueles amigos de sair, de pegar o telefone e ligar, eu não tenho um que não seja ligado ao cavalo. Então, sempre falar de cavalo, falar das coisas que eu gosto relacionadas ao cavalo, para mim é um momento de homenagear aquele que me uniu, né? Eu falo, eu tenho poucos grandes amigos, mas um deles vocês já entrevistaram, que é o Felipe Camargo. Sim, eu falo que é meu irmão, né? Sim. Cavalo. É do cavalo. E os outros, se eu conto 5 grandes amigos na mão, todos são... E a sua historinha também do cavalo, lá da sua infância, começou com... Conta aí, né? Dos tios, dos parentes, dos amigos. Isso mesmo. Quem te trouxe, né, Chico? Eu tinha uma afinidade muito grande com meu avô, né? Meu avô tinha fazenda, então a minha vida era na fazenda e cavalo. Mas a ligação maior é cavalo. Então, quando você me convidou para vir para falar do Sendo Agro, eu ainda fiquei assim, do agro. O que eu posso dizer, né? Mas a gente esquece que cada pessoa que tem um cavalo, daqui a pouco ela vai querer ter uma sela, aí ela precisa botar esse cavalo em algum lugar, ela vai consumir uma ração. E aí, é por isso que hoje o agronegócio aqui no Brasil é o segmento, né, que mais dá recurso para o PIB brasileiro. Sim, né? Então, gera emprego, gera negócio. Então, apesar de parecer um negócio singular, você ter o seu cavalo ali, não. E eu, graças a Deus, no cavalo, eu tive vamos dizer, uma vida muito, muito boa, muito exitosa naquilo que eu gosto de fazer. Eu tive uma primeira fase que gosto até hoje, né, que é mexer com cavalo,
né? A parte de domar, de acertar um cavalo, desde lá de trás, mesmo quando não tinha ainda o conhecimento técnico, o conhecimento em si, mas isso aí já vem também como um certo dom, alguma coisa, que eu já gostava de acertar o cavalo, né? Eu gostava de um cavalo leve na minha mão, não queria nada me puxando, né? Então isso me levou a conhecer algumas pessoas que foram também muito importantes na minha vida. Mas a hora que eu comecei a laçar, cara... É que você sempre buscou muito também. Você me conhece, eu sou um cara muito chato, tinha uma fama de ser muito sistemático, mas Sim. eu acho que tudo isso é mesmo da minha personalidade, né? Então, tudo que eu faço eu quero estudar, né? Eu acho que tem pouca gente que estudou o que eu estudei de cavalo. Tem gente Treinamentos, cursos, tudo, né, Francisco? né? Que podia ser feito. E tem um conceito, o Claudinho, que é muito importante, cara, na vida da gente, pra gente levar pra vida. É quem você ouve. Sim. Então, se você vai fazer alguma coisa, você tem que procurar quem é a excelência naquilo. E é essa pessoa que você tem que ouvir. E o cavalo me deu a oportunidade de ouvir grandes pessoas. Várias pessoas. Entendeu? Então eu, por exemplo, o Les Vaux, que é um cara que foi 10 vezes campeão mundial de Working Cow Horse. Workhorse é uma prova... É uma modalidade que ali você vê... Cavalo e boi, não é isso? Isso, ali você vai ver que é um cavalo que é realmente um cavalo funcional. Sabe né? trabalhar. Porque ele vai ter uma hora que ele vai trabalhar com boi, vai ter uma hora que ele vai ter que trabalhar sem boi, né? Tem umas corridas que é a corrida da cerca, que é um negócio impressionante, porque você cerca... As manobras, Isso. Né? Então, ali realmente é um cavalo funcional. Esse cara foi 10 vezes campeão mundial. Dessa modalidade. E uma vez ele chegou para mim e falou assim, eu falei para ele, ó, você me fez uma melhor pessoa, né, o cavalo, mas o custo dele, uma melhor pessoa, um melhor pai e um melhor marido. E aí ele me perguntou, nossa, mas como isso? Ele falou, porque uma vez você virou e falou assim para mim, no cavalo, nunca faça de um ponto um quadro. Isso serviu para minha vida. Sensacional. Então você ter a oportunidade de escutar pessoas. Então, por exemplo, tem o Mimi, que quem é do cavalo aqui no Brasil e não ouviu falar do Mimi é porque não é do cavalo. Vamos ter o privilégio de ter o Mimi aqui com a gente. O Mimi é questão de entrevistá-lo. Além de ser um dos melhores cavaleiros, um dos melhores treinadores de cavalo que o Brasil viu. Uma pessoa né? ímpar. Ele é uma pessoa ímpar. Né? Uma simplicidade, de uma inteligência. Eu falo, eu conheço poucas pessoas tão inteligentes como o Mimi. Simples. Cultura é uma coisa, inteligência é outra, né? Sabedoria é outra. E ali também é um poço de sabedoria. Mas, enfim, o cavalo também me deu a oportunidade não só de ter grandes amigos, né? Pessoas assim que eu gosto, que eu sei que eu posso contar, eu posso ligar às 2 horas da manhã, entendeu? E falar, é só para falar. O agro é isso, né? Então, o agro é bem isso. É isso aí. É uma outra ética, entendeu? Então, isso que o cavalo me deu, mas me deu muito a oportunidade de conhecer grandes pessoas de valor, e isso agregou na minha vida e eu tento passar isso para os outros. Ô Chico, eu falei aqui no meu prefácio, aí no começo, das suas traduções, tá? Quando entrou o inglês na sua vida, o porquê disso? Você foi estudar em função da sua profissão como advogado? Não. Ou por causa do cavalo também? Não, outra coisa, né? Eu venho de uma família, graças a Deus, que me deu condição de estudar. Uhum. Os meus amigos, às vezes tinha amigo que logo que fez 18 anos ganhava carro, eu nunca ganhei carro, mas eu nunca cheguei em casa e falei, eu quero fazer tal coisa que a minha mãe não falasse, minha mãe e meu pai, vai fazer. E uma das coisas, meu pai sabia da importância disso, me pôs no inglês muito cedo. Mas a verdade mesmo, e é isso que eu falo para os meus filhos, quando eu fui trabalhar como advogado na Embraer, que é uma empresa, né, de ponta, eu tive que desenvolver o meu inglês. Uma coisa é o inglês da escola. E isso é mérito meu. E eu falo para os meus filhos. Uhum. Porque eu cheguei lá, tinha coisa que eu não sabia, porque é de escola. Mas eu não levo desaforo para casa, o Claudinho. Não. Então, eu queria ser aquele cara ali que... E aí eu fui estudando, e é na marra mesmo. E você conseguiu isso, levar isso... Só fez bem pra mim, cara. E levou isso pro cavalo também. Exatamente. Aí eu tive a oportunidade, por exemplo, a primeira vez que o Bob Loomis veio pro Brasil, né, trazido pelo Mimi, o Bob Loomis é uma referência na rédeas, né? Que mundial, né? né? Que é uma modalidade onde você testa toda a funcionalidade do cavalo também. Quando o Bob Loomis veio pro Brasil, que era o ícone, o cara é o papa da rédea, pô, o Mimi ali
você estava ali. E outro conceito também, não deixa nunca a vida te pegar de pijama. Então, quando você está preparado, cara, Bora. a coisa Vai encaixa. Né? Então, pô, eu tive a oportunidade de falar, de traduzir o cara que era a sumidade na rédeas, entendeu? Tinha cara muito melhor do que eu ali. E eu lembro... Eu acompanhei alguns episódios desse, e o que eu sempre achei muito interessante é o que eu falei aqui no começo. É uma tradução diferente. Isso. Não é? Aquilo que Porque você... você tem que saber passar. Não, aquilo que você falou é muito importante. Sabe por quê? Eu lembro de uma vez que um cara fez... vai chegar nisso aí. O cara me convidou para fazer... Eu fiz uma tradução do curso do Leslie, um dos cursos do Leslie, que eu traduzi. O Leslie veio 10 vezes para o Brasil, eu traduzi 8 vezes. Lá, né? Aí o cara, um dos patrocinadores lá, pediu para mim, ó, você vem, nós vamos trazer o Mount Roberts aqui no Brasil, eu queria que você traduzisse, por causa da diferença. E eu falei, olha, se você me falar com antecedência, e não rolou. Aí depois eu vi, aí eu entendi. Porque o cara que estava traduzindo lá, na hora que o cara falava, que ele falava, né, horseshoes, né, que é sapato do cavalo, o cara traduzia o sapato do cavalo. Ele não está entendendo que é ferradura. Porque o cara não é do meio, ele é um tradutor. Sim. Ele Aí é um que tradutor. tá a diferença da tradução. Você está entendendo? Sim. Então, por exemplo, o cara vai falar alguma coisa, eu sei o que ele está falando. Para poder passar. Eu sei o que ele fala. E eu tenho uma coisa, por exemplo, eu traduzi o curso do Brand Lewis que o Felipe trouxe, que é outra coisa. Esse cara, que vocês... Felipe, ele é do cacete também. Também cara. é O cara é diferente. Diferente. Né? Então ele trouxe o Brand Lewis numa época que, pô, ninguém nem pensava em trazer. E um cara desse muda a história. Entendeu? Você trazer um Brand Lewis pro Brasil no Laço de Bezerro, na época que a gente estava, você muda a história, velho. Mudou a vida dele? Era certeza mudar a vida, porque muda mesmo. Muda o entendeu? esporte, muda tudo, né, Chico? Mas é muito diferente, cara, você traduzir uma coisa, aquilo que você falou, você sabe do que você está falando. Quando o cara fala lá, pegar a boca do cavalo, você sabe o que ele está falando, entendeu? Porque não o cara traduz, a tradução está certa, mas não dá sentido. Não pega nem as pessoas vão entender. Eu lembro, né, uma vez, lendo coisa em inglês, aí tinha a Hackamore, né, que é um equipamento que a gente conhece. Aí que eu fui entender que isso aí era uma ferramenta que um cara, lá quando eu comecei a querer domar cavalo, ele me apresentou e chamava Vacamoa. Mas por que é Vacamoa? Porque ele escutava Hackamore, 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 Hackamore. Ficou Vacamoa. Você tá entendendo? Sim. Então, pro cara ali, na hora que ele fala, o cara fala Hackamore. Gente, é Hackmore aqui pra gente, tá bom? Você tá entendendo? Você tem que saber explicar isso. Cara, então, por exemplo, jerk line. O cara vai falar corda de tranco no laço de bezerro, não tem nada a ver. Sim. Então, pro laçador, você fala, gente, é a jerk line, tá? É aquela corda que puxa. Que puxa. Então, é totalmente diferente, cara. Entendi. Então, isso... E só para... Essa é outra oportunidade que o cavalo me deu. Né? Eu ter uma formação diferente... eu lembro quando o Jimmy Fuller veio para o Brasil a primeira vez, que foi aquele curso que o Felipe falou que não tinha dinheiro. Mentira, que ele é um turco do cacete. Não solta. Tenho 3 celas para fazer, eu não vou gastar. É fácil ele te dar presente, porque eu tô cheio de presente dele lá. Mas na hora de pagar, não paga. Filho, não esquece. O homem é turco. Não, e ele tinha, com certeza ele tinha dinheiro para fazer o curso. Mas você sabe, né? Cruzeiro perto de Minas, mineiro desconfiado, né? Mas o Jimmy Fuller, naquela época, você vê como o inglês, como as oportunidades aparecem, você tem que montar. No curso do Jimmy Fuller, eu não entendia nada de laço de bezerro. Eu gostava do laço de bezerro. Sabia que aquilo que eles faziam aqui no Brasil não era laço de bezerro, por isso que eu não queria aquilo. Né? E aí o Jimmy Fuller chegou lá e eu vi que uma hora, no curso de laço de bezerro, um tradutor só, estava complicado. E eu perguntei para ele. Falei, você quer que eu ajude? Né? Aí ele falou, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ele virou e falou assim, por que você não fez a pergunta para mim em inglês aquela hora? Eu falei, porque tem um tradutor aqui. Eu não vou passar por cima dele. Então, e quem conhece o Jimmy Fuller sabe que ele preza a ética também. Então ele já... Não vou ser arrogante. Aí ele já... Eu acho que ali ele já mudou. Ele virou para mim e falou assim, eu quero conversar com você na hora do almoço. Sentei com ele e falou para mim, Chico, eu vou falar com o Cadão, que era o tradutor. Se ele topar, você aceita? Eu falei,
Então, tá bom, me fala quanto você quer. Eu falei, não quero nada. Ele falou, não, todo trabalho tem que ser remunerado. Todo trabalho tem que ser remunerado. Eu falei, eu estou sendo. Ele falou, não. Eu falei, eu estou sendo. Porque eu vim aqui para aprender. Então, eu estou... A hora que eu alguém perguntar alguma coisa, eu vou perguntar para o senhor vai falar para mim e eu vou falar para ele. Então eu estou aprendendo 2 vezes. Sensacional. E é isso que eu preciso, falei para ele. E tanto que a gente ficou amigo, a gente é amigo. Quando o Felipe foi trazer ele para o Brasil, fui eu que intermediei isso. É uma pessoa que eu também tenho outro carinho, era um ícone também. É isso que eu falei. Eu tive muita sorte, sabe, Claudinho? De o cavalo Sempre que eu fui, cara, eu fui com a pessoa certa, cara. Os cabeceira mesmo, né? Os top de linha. E assim também é na minha vida com meus amigos. Que bacana, bacana. Isso daí te trouxe também uma bagagem muito grande, eu vejo nos cursos que você ministrava lá pra gente, para poder passar isso para as crianças com uma simplicidade muito grande e do básico do básico. Não é só né? criança, né? Porque você se lembra? Do básico do básico. No segundo curso, Não, tinha- o primeiro tinha sido verdade. tão legal que veio aqueles caras lá da cavalaria, lá da Agulhas Negras. Isso pô, mesmo. né? Ou seja, a gente que era de salto. E foi legal porque o cara que... Da gente tinha ali do salto, da Agulhas Negras, né? Tinha vários. E o que eu acho legal é isso, porque, na verdade, cara, às vezes as pessoas não entendem que a técnica certa, eu costumo falar uma outra coisa, verdade é verdade sempre. Verdade não é a verdade hoje. Se você tem alguma coisa que é verdade, não é verdade hoje. Ela já era antes e vai ser sempre. Sempre será, né? Sempre será. Verdade. Então, eu lembro que no primeiro curso lá no Claudinho, tinha um cara que ele era até uma referência no salto, e eu vi que ele estava vendo o curso assim de longe e tal, e eu estava lá. Um cowboy, né? Um cara dando curso, né? Na linguagem do western, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu posso fazer o seu curso? Eu falei, opa, vai ser uma honra. Ele falou, não, porque você fala coisas que a gente usa no empirismo clássico, mas você fala com conhecimento. E é isso mesmo. Porque as mesmas manobras que você usa, por exemplo, para um cavalo de rédeas, você vai usar para um cavalo de hipismo. Eu vou dar um adendo aqui. Um cavalo de adestramento. Então, espado adentro, espado afora. Só que a gente não usa espado adentro, espado afora. Você vai falar assim, faz aí um arco reverso. Entendeu? Quebra no bico da paleta. É simplesmente nomenclatura, né? Do jeito que o cara Com um adendo ainda. Ele ainda deixou o cara fazer o curso, o cara foi lá e buscou 2 potros. Não, conta um que foi... Foi buscar 2 potros. O filho do Baluê. 2 pontos de salto para botar no curso. Poto, chucro. Chucro. E ele colocou no curso. E eu montei no cavalo. Você iniciou inteirinho. Depois eu montei durante a semana lá nele. Fez uma menina montar, que foi a Paula. E depois esse cavalo foi o potro do futuro de salto. Do salto. Ele foi iniciado... O Claudinho me mandou um post, eu lembro assim. Ele foi iniciado nesse curso de western, um curso a gente chamava de Monte Melhor. A pessoa que gostava, tudo, e o Chico ensinava todas as técnicas, quem estava começando. E, por exemplo, uma das dúvidas minhas, né, quando eu estava mexendo no cavalo dele, eu falei para ele, é bom vocês terem um cavalo mais solto, mas eu não sei o quanto solto você precisa para o salto, porque o salto tem escolas, né? Então, por exemplo, uma escola inglesa usa muito a mão, né? O cavalo apoia na mão do cavaleiro, a alemã mais na perna. Então tem as diferenças de escola. Então isso... O cara foi moldando ali, né? Você foi bem legal. Mexendo naquele potro que Jatobá, o nome desse potro. Então, e tudo isso ligado ao cavalo, teve uma fase na minha vida que essa fase foi a mais prazerosa, que foi quando eu lacei bezerro, né? E sempre lacei como amador, porque eu nunca fui profissional do laço, né? Porque eu sempre trabalhei, não tinha jeito de ficar treinando. Mas como amador, eu acho que eu ganhei tudo que eu tinha que ganhar. Você fez o que tinha que ser feito. Essa fivela aqui é singular para mim, que em 2012 eu ganhei a NLB, né? Amador, mas tudo bem. Mas é o maior campeonato. De laço de bezerro, época, né? Isso aí foi tudo... Não, laço de bezerro realmente é uma modalidade que eu sou apaixonado. Sou até hoje apaixonado, não estou mais laçando, né? Mas acompanhando sempre. Sempre. Né? E o que você me fala dos laçadores de antigamente para os laçadores de hoje? A modalidade está crescendo, a garotada está... Eu não tenho dúvida que o laço de bezerro hoje do Brasil,
ele se equipara ao melhor laço de bezerro do mundo, que é o americano. Né? Tanto é que nós temos lá o Marquinhos Allan, que está nos Estados Unidos. Ele foi campeão mundial, né? Brasileiro. Em 2017. Isso é uma marca, assim, né? Temos outro campeão mundial, Testinha, né? Que foi campeão mundial em team roping, então também é uma referência. Mas eu estou te dizendo assim, hoje o cavalo no Brasil, e isso significa o mercado, que a gente estava falando, né, que interessa ao agro. Né? O mercado brasileiro cresceu muito. Por conta, né? Então, por exemplo, você vê Felipe Camargo com a cela dele. A cela dele hoje, que nem ele falou aqui, está em 10 países do mundo. Gente, a gente tem que entender que a exigência lá é outra. É altíssima. É outra, entendeu? Se botar uma cela na Itália, o nível de qualidade, se botar uma cela na França, não é qualquer coisa. Então, a gente tem. Mas o que levou isso? É todo um conjunto. Eu tenho que ter melhores cavalos, e aí vai chegar na sua coisa. Os nossos laçadores sempre foram diferenciados. O brasileiro, ele é diferenciado, mas o problema é que a gente às vezes é diferenciado porque a gente é aguerrido. Então, eu queria até chegar nesse vamos lá, contexto. Mas aguerrido. Agora nós passamos um pouco da fase do só ser aguerrido. Hoje a gente tem condição de ter tropa, a gente tem condição de ter equipamentos, a gente tem condição de ter bons lugares para você treinar. Sim, sim. Quando a gente começou a Copa Vale foi um campeonato que eu e o Felipe e depois o seu Naime, a gente idealizou isso, que virou muito grande isso, entendeu? Brasil, virou muito grande e por muito tempo foi o celeiro de laçadores, né? A gente tem que entender que, cara, é muito diferente aquela época para agora. Mas essa planta foi plantada lá, né? Então, mas foi plantada lá. Sim, sim. Hoje, você tem condição de ter cavalo. Voltando só à Copa Vale, no começo, a gente ia fazer prova e dependia do tempo. Hoje não, hoje as pistas são cobertas, entendeu? Chão tratado, né? Tudo diferente. Os ferradores se desenvolveram muito, a qualidade do material. Então, cara, hoje a gente está junto com os caras. A gente só não tem a mesma quantidade deles. Mas no mesmo graças a quem começou mas lá atrás. É aí que eu quero dizer. Né? Às vezes a gente pensa que um curso desse não seja tão relevante, não só falando do laço, que é mais a pegada do Francisco como esporte. Eu tive no meu curso com o Francisco uma moça... Pode chamar de Chico, porque no lado Chico. Ninguém vai falar Francisco, tive lá ninguém nem me conhece. No curso do Chico, uma moça interessada, criava cavalo machador. Ela fez a primeira edição, a segunda, a terceira, ficou amiga, ficou conhecendo. Hoje essa menina é da cavalaria da Polícia Militar. Fico até emocionado que ela me reverenciou num evento, e que ela começou com a gente, um interesse, tem contato com o Francisco, mano. Então, tem uma profissão em cima disso. Isso cria... Não, a gente tem que ver que mexe com o cara do rancho, com o cara da ração, com o empregado, né? Então, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida que o cavalo é fundamental, né? Além do que, o cavalo tem esse charme, né? Então, você leva para uma prova, né? O cavalo, ele é destaque, criança gosta. Então o cavalo em todos os segmentos, o Brasil está representado bem no cavalo lá fora, né? No salto, Rodrigo Pessoa, o Yuri agora, que arrebentou no laço, ele falou de 2 referências que ganharam dos Estados Unidos, tá? Teve no T-Rope também. Os nossos atletas do agro lá fortes, no touro, no rodeio, isso nem fala. Quantos brasileiros no touro, agora tiveram que começar, né, em algum lugar. No touro mesmo, que as pessoas acham que é só montar, é nada, cara. Muito treino. É muito treino, muito técnico. Outra coisa, hoje tem suplemento para você, tem suplemento para o cavalo, que entra aí também na questão do agro, né? Mas eu volto a dizer, medicina integrativa, na sua pergunta. Cara, eu acho que hoje o Brasil está de igual para igual. A única diferença é que a gente talvez não tenha tantos na mesma qualidade, entendeu? Sim. Porque a gente ainda sofre muito. Porque para a gente chegar nesse ponto, a gente ainda luta muito. Uhum. Eu tenho certeza que por Felipe fazer a célula na qualidade que ele faz, é muito mais difícil ainda do que o americano lá. Entendeu? Para processo de produção mesmo do couro, né? Qualidade, para trazer o couro para a mesma qualidade. Eu tenho certeza disso. Você depende de muita coisa. Só que a gente é mais aguerrido, velho.
Entendeu? Como o Mimi diz, quando Deus não dá asa, alarga a goela. E é isso aí, brasileiro é isso aí, cara. Bem isso, bem isso. O brasileiro consegue se virar e é criativo, né? Isso que é importante. Hoje os campeonatos estão fortes também. Muito forte, a tropa é outra, né? Hoje tem uma tropa especializada. Outra coisa que também às vezes não é reconhecido, mas essa que é a vantagem de campeonatos que eram feitos por pessoas que laçavam. Essa que é a vantagem de você ter um cara que faz cela, que laça bezerro, então ele sabe fazer cela para laço de bezerro, sabe fazer para tinho. Porque a gente, naquela época já, e eu falo assim, sem falsa modéstia, eu tinha uma preocupação muito grande. Assim, então, por exemplo, às vezes, a gente até se sentia um pouco seduzido de, numa prova, colocar bezerrinho pequeno, porque aí o cara vai lá e faz um tempo de 7, um tempo de, né, baixinho. Mas, cara, e isso para modalidade de laço? Isso não ajuda em nada, entendeu? Quando você tem bezerros que exigem do laçador, não só laçar, mas a técnica de flanquear, que é você chegar no bezerro, a técnica de amarrar, entendeu? Isso aí exige que você se dedique mais para aquilo. E o ideal é que seja tudo igual. Que você se dedique mais para aquilo. Então, quando você põe um bezerro um pouco mais pesado, um bezerro mais corredor, você já tem que melhorar o seu cavalo. Quando você pensa na barreira que você vai fazer lá, a barreira é aquela vantagem que o bezerro tem que ter do laçador, né? Você põe uma barreira maior e coisa. Você está melhorando a tropa. Ninguém está vendo isso. E a gente, o Felipe, a gente discutia muito, cara. Até hoje, eu falo com o Felipe quase todo dia, entendeu? E você pensa que... E é legal, porque às vezes ele manda uns vídeos para mim, porque ele ainda está laçando, ele está laçando bem. Aí ele manda um vídeo lá para mim e fala, Chico, eu falo, Felipe, parece... Ele fala, cara, é isso mesmo. Cara, eu me sinto até... Sim. Sabe, eu fico até grandão, porque eu falo, cara, eu não perdi o olho ainda. Sim. Não perdi o olho. Porque hoje, é que nem eu falei, eu tive realmente uma fase muito boa no laço. Mas a vida, né? Hoje tem uma genética mais adequada pro laço, não tem? Com certeza. Isso aí. A gente precisa de cavalos específicos para aquilo, entendeu? Na tua época era mais na marra, né, meu? Mais na marra, né? E buscar conhecimento também sempre foi mais difícil antes, né? Hoje eu vejo a internet ajuda muito. Tem toda moeda tem dois lados, mas ajuda, de uma certa forma, né? Te mostra, pelo menos, onde você pode chegar. As informações são muito rápidas também, onde né? você pode chegar. Sim. E hoje, né, eu vejo assim, às vezes, que eu tô afastado do laço, mas eu não me afastei do cavalo. Eu monto praticamente todo dia, né, Claudinho? Você ainda continua domando? Eu monto todo dia eu monto. E é legal ver a molecada assim, às vezes treinador que vai lá. E você tem esse desejo também de ensinar, de passar, né, Chico? Você gosta disso, né? Eu gosto, cara. A gente vê nos cursos que você... Eu gosto, mas tendo em vista a minha vida, eu vejo que muitas vezes eu acho que não passei o que eu podia passar, entendeu? Por causa de tempo, acessibilidade de tempo, né? Às vezes eu vejo assim, as pessoas falam uns negócios assim, que bate em mim e falo, caramba, né? Você vê um treinador falar assim, puta, hoje aqui com você aqui eu aprendi mais do que... Você leva um susto. Um treinador, cara, um cara que eu acho que ele monta bem e tal, o cara falar isso pra mim, cara, nunca... E passa assim 2 semanas, ele fala, Chico do céu, meu cavalo mudou. Então, mas é uma coisa assim, fora do... Mas eu queria ter mais oportunidade, né? De ter, por exemplo, um mineiro. O mineiro ia atrás de mim, né? Perguntado. Mas você vê muito hoje, Chico, também, ontem teve um post interessante falando dos professores do momento, né? O cara hoje dá curso na internet assim, sem... Então, ontem o Jango Salgado, para mim, esse é uma referência. É um fenômeno. Ele falou um negócio do tambor ontem, não sei se chegou a ver esse post, que ele falou, aquele cara que se dobra, que põe a mão... O cara tem que estar centrado no cavalo. Ele fez uma colocação tão bem feita, tão simples. Eu vi todos os grandes profissionais elogiando. Entendeu? Então, mas é isso mesmo. Então, mas esse é um dos perigos da internet, né, Cláudio? Porque, vamos falar a verdade, eu volto a te dizer, não basta você ouvir, você tem que saber quem você está ouvindo. Sim. Né? Quem você ouve é muito importante. Por exemplo, se você eu chegasse para minha mãe e falasse assim, mãe, eu tô com um potro lá, assim, ela vai falar para mim, faz tal coisa. Se eu vou falar, pô, deu errado, mas quem você foi ouvir.
É isso que a gente tem. Você falou de uma pessoa que é uma referência. Sim, sim. Né? Então, não só como cavaleiro, mas como pessoa. Né? Basta dizer isso. Isso que ele falou aí. Eu brinco com as pessoas. Eu, durante alguns anos da minha vida, que você me conheceu novo, Ele não quis falar pequeno. eu andei muito em cavalo em pelo. Né? Teve uma fase da minha vida que eu andava em pelo porque achava que os outros, realmente as pessoas te notavam mais. Nossa, cavaleiro daquele jeito, em pelo. Para mim foi muito bom, que me deu mais equilíbrio, mas para o cavalo era péssimo. Sim. Né? Então, essa que é a diferença que eu acho que dos meus cursos. Eu vou lá e vou mostrar para você que se você estiver bem estribado, você ajuda o seu cavalo. Sim. Que espora não é um negócio para machucar cavalo, é uma ajuda. Entendeu? Sim. Que quando você puxa em algum lugar ou você usa determinada coisa, não é. Ela tem toda uma técnica, aquilo ali. Não é um negócio à toa. Cada ponto. Exatamente. A função, toda coisa que você pede para um cavalo é para ter uma função. Sim. Você não pode a forma pela forma. Outra coisa do less. A forma pela forma não existe. Agora, quando a forma é certa, o movimento acontece. Sim. Entendeu? Sim, sim. Qual foi o primeiro cavalo que você teve, lembra? Ah, tenho. Não esqueço, não vou esquecer nunca. Nunca. Eu era muito ligado no meu avô, né? Que nem eu falei, muito ligado mesmo. Mas o meu primeiro cavalo que me deu foi um tio-avô, irmão dele. Chamado tio Zé Cuta. E ele me deu esse cavalo. Esse cavalo era um cavalinho cheio de, que nem chama na gíria, né? Cheio de barda. E bardas são vícios, né? Que quando ele me deu, o cavalinho não passava de tal lugar, e empinava. E passou um tempo, o cavalinho fazia tudo que eu queria. Esse foi o cavalinho que... Ali já começou a paixão por ensinar. que mais me ensinou mesmo foi esse cavalinho. Eu vou ter que acertar esse bicho aqui. E engraçado, Claudinho, tem umas coisas na vida assim que é do mesmo jeito que tudo acontece, nada não existe, para mim não existe coincidência, entendeu? Não existe. Tudo é isso que eu tô te falando. É Deus dando as oportunidades de você na hora você ali. Aproveitando. E não te pega de pijama, volto a dizer. Nunca te pega de pijama. Mas eu tinha uma foto, a única foto que eu tinha com esse cavalinho que eu me lembro, eu devia ter uns 6 para 7 anos, e ele em pezinho comigo, empinando, porque ele empinava, né? Ele em pezinho. E essa foto se perdeu. Aí um dia, cara, foi recente isso. Eu chego na casa de uma irmã minha e ela... Olha o que eu achei. Eu não acredito. Achou a foto. Você acredita que eu entrei no carro e ela entregou a foto? Eu falei, caraca, a foto com o Castanhinho. E para lá. Voltou um filme na cabeça. Cheguei em casa e falei, Elaine, me dá a foto. Ela falou, nossa, estava no meu colo. Perdemos a foto. Poxa. Deve ter caído na hora que entrou no carro. Então não era para Não era para ter a foto do Castanhinho. Era a única foto que eu tenho. Mas eu me lembro muito Mas dele. está na sua memória. Na minha memória não. E no laço? Sair. No laço foi o boy, né? O boy foi um cavalo. Éguinha. A Paluzinha também boy é foi. Paluzinha. Não, mas o boy Boy foi fora da casinha. foi fora da casinha. Tanto que eu lacei 19 anos nele, né? Só eu. Não dá numa mão. Quem montou no boy? De laço tem essa longevidade. A gente vê atletas aí que constam histórias de cavalo Não, há muito tempo. vamos lá pensar. Um cavalo, via de regra, aí, um cavalo bem tratado, né? Coisa de 30 anos é uma boa idade para o cavalo. Eu acho que o cavalo de laço chega a menos, entendeu? Todo bicho que é um atleta, né, Chico? Todo atleta vai ter uma vida, né? A gente sabe, eu mesmo na época que eu laçava, eu não me lembro de ter semana que não tinha dor. Não tem semana que eu não tinha dor. Exige tudo ali, né? Agora, o cavalo tem que ser muito especial no laço individual, né? Sem dúvida. Eu acho que é a única modalidade, né? É a modalidade que eu falo que é a modalidade que exige mais do cavalo, porque apesar do ter o laçador, né, o cavalo tem uma hora que ele trabalha sozinho. É a hora que você desce. Ele trabalha sozinho. E isso aí, cara, não adianta. Não tem, por exemplo, um cavalo de rédeas, às vezes o cavalo, você acha até às vezes que é um cavalo super bem domado, ele é um cavalo super bem acostumado a fazer aquilo. Sim. Entendeu? Então ele cria aquele padrão. O cavalo aprende por repetição, ele aprende aquele padrão. Se sair daquilo, você não consegue. O cavalo de laço não tem jeito de você enganar, sabe? De você maquiar. O cavalo que é bom e o cavalo Tem que estar na dele, né? Tem que estar na índole dele. Né?
Pessoal, eu trouxe o Francisco aqui para esse papo. Chico Pimentel. Chico Pimentel, né? O Chico. Trouxe aqui porque eu acho que por responsabilidade nossa do agro, um cara que conhece muito, e até fazer um convite que a gente tem a intenção de voltar a fazer aqueles cursos, que eu acho que é uma grande prestação de serviço para o agro. Tá? É um curso diferente, é um curso que atinge qualquer pessoa apaixonada por cavalo e por qualquer modalidade, apesar do Chico ter esse estilo cowboy, como eu sou também, mas assim, ensina o princípio básico, né? Que a verdade é verdade sempre. É a verdade sempre, dos equipamentos, dos animais, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, e a gente vai apresentar isso para vocês, com certeza vamos estar com o Chico aí muito mais vezes aqui no canal do Agro. Só para dar uma última palhinha, uma coisa que é importante nisso que você falou. Eu tenho essa coisa com o cavalo, e toda vez que eu tenho oportunidade de ensinar alguma coisa com o cavalo, eu vou fazer isso com prazer. Porque eu acho que na hora que eu faço isso, eu estou retribuindo para o cavalo tudo que ele me deu. Sim. Porque até o freio certo, do mesmo jeito que a gente falou em sela, você tem que colocar a sela certa, o cavalo certo, entendeu? Se você não tem a sela certa, você tem formas de ajustar essa sela, como o Felipe bem explicou, para aquele cavalo, mas é importante isso. Então o freio também tem que ser ajustado certo, o freio certo, e quando você passa esse conhecimento, é menos cavalo sofrendo. Sim, saber usar esses equipamentos, né? É menos cavalo sofrendo aquilo que aquele meu cavalo lá, quando eu andava em pelo, sofria. Sim. Entendeu? E saber usar esses equipamentos. Porque assim, hoje você pega aí muitos protetores criticando, embocadores, Porque não entendem porque não sabem qual é a real funcionalidade disso. Realidade, tá? Então, o que eu quero trazer vocês de volta. Estou buscando aí os cowboys mais antigos. Vocês estão vendo? Raiz, o Francisco, o Chico, o Felipe. São aqueles caras que realmente se preocuparam. A própria história diz que eles estão retribuindo tudo que eles tiveram que o cavalo deu para eles, entendeu? Então aprendeu o certo e o errado e sabe passar o certo. Isso que é importante e vamos contar sempre com vocês. Eu quero, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem quer entrar no mundo do cavalo. Cara, é o que eu falei esses dias com um rapazinho que queria me acompanhar. Ele falou, o que eu preciso fazer para aprender? Primeira coisa é aparecer. Né? Você tem que aparecer, você tem que ir. Você quer ficar forte, você tem que ir na academia. E o mais importante, cara, é ouvir as pessoas certas. Do mesmo jeito que tem gente que fala assim, a perfeição do esporte que você está fazendo, do lado, né? Vem com o treinamento. Não, a perfeição vem com o treinamento perfeito. Se você treinar errado, você só vai ficar muito bom para fazer a coisa errada. Entendeu? Então, cara, quem você ouve é um conceito que eu acho que todo mundo devia ter. Quem você ouve. E um segundo conceito, já que você me perguntou, que eu gosto de usar, é ter um índice de aprendizagem alto. E índice de aprendizagem alto não é querer aprender. Não é querer aprender. É você querer aprender, mas estar disposto a mudar. Porque se você vem com as ideias suas, mas eu quero muito aprender, mas eu te falo uma coisa, você já... Não, cara, esteja aberto. Não estou falando que é para você me seguir. A primeira coisa que eu falo em qualquer curso meu, eu falo assim, eu estou trazendo aqui o meu jeito de mexer. É assim que eu mexo com o cavalo e deu certo. Se o seu jeito está dando certo, continua, velho. Para que você vai mudar? Isso. Continua, entendeu? Então esteja sujeito às mudanças. Mas isso aí. Então, não é só querer aprender, mas esteja aberto à mudança. Entendeu? Então são esses... Acho que se você levar essas duas coisas, acho que você está bem. É isso aí. Que legal, bom papo. Quero agradecer, Chico, a presença e eu que agradeço. Esse conhecimento vasto, né, Cláudio? Eu que agradeço. Obrigado, Chicão. Deixa suas redes aí pra gente. Se você tivesse me trazido no dia que o Felipe veio aqui, pô. Pois é. Mas nós vamos juntar, aguenta, mano. Não, porque aí a gente mente mais ainda. Nós vamos juntar. Nós temos uma próxima que você vai aí, que você vai ver só. Legal. Então, vamos deixar, né? O arroba do Francisco também, qualquer dúvida. E só ele falando isso, eles tiveram, né, no programa nosso de estreia, mas a gente vai trazer os dois. Sim.
Vamos fazer isso? Vamos fazer Vamos. junto. Hã? Vamos fazer? 3. Os dois? Eu Os tenho 3. mais um para te Você falar. tem mais um? Você vai ver. Então a gente... Mas não conta para ele, não. Não vou Só contar, no dia que ele vai surpresa, saber. vai ser no dia. Então é isso. Deixa aí suas redes sociais. Olha, pro vou público falar que tá uma em coisa casa. para você. Nós vamos deixar aqui o arroba do CT também, Sim. do Francisco. O Chico é um cara ocupado, tem as suas funções, responde sim. Qualquer dúvida pode... Marmoto todo dia à noite. Quem quiser, quem tiver disponibilidade, tempo quiser, tô lá. O cara gosta de Gosto de falar de cavalo. perguntar, com certeza vai ter respostas. Minha casa certas. também está sempre aberta. Gosto mesmo. Obrigado, Francisco. Então é Chico. isso. Chico. Isso aí. Chico, Valeu, então. então. Ficamos por aqui, então, com mais uma edição do nosso programa, né, Claudinho? Mais um, graças a Diretamente Deus. aqui do Centro do Agro. Isso aí, obrigado pela Até mais, sua até a presença. próxima.